Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Hoje eu quero pedir perdão para vocês, a gente não vai conseguir ter a nossa live porque eu tô completamente mal hoje, tô passando mal o dia inteiro, então tô com um mal-estar que tá me incomodando muito, então hoje a gente não vai ter a nossa live. Mas eu não posso deixar de ter o nosso momento aqui, né? Não teve nem abertura, a gente vai direto, né? E vai ser o Leozão só no áudio aqui com vocês, tá? Falando sobre essa partida do Botafogo com o Bahia, tá? E o Botafogo perdeu, ouso dizer que o Botafogo, pelo segundo tempo de muita coragem que fez, não merecia o resultado adverso, não merecia ser derrotado. O Bahia foi mais na hora da, como dizem os antigos do futebol, foi mais na base da empurrança, porque tecnicamente o Bahia pouca resistência ofereceu ao Botafogo, e quando ofereceu resistência foi nessa reta final, como eu falei, como diziam os antigos, mais na empurrança. Botafogo claramente, com um jogador a menos, tinha que jogar na transição rápida. O grande problema do Botafogo é que a transição não foi rápida. O Botafogo viveu hoje uma tarde, noite, onde o Arthur Cabral ele foi inoperante. O Arthur Cabral, inclusive, fica a crítica ao Franklin Carvalho. O Arthur Cabral não pode ser o cara da puxada de contra-ataque. O Arthur Cabral é como diria, agora eu falei dos antigos, mas é como diriam os novatos do futebol, o Arthur Cabral é um jogador terminal, né? Ele é o 9 referência, é o cara que tem que empurrar a bola para o gol, e não o cara que tem que puxar o contra-ataque jogando pelos lados. Fica essa crítica ao Franklin Carvalho, que realmente parece ter encontrado o melhor Botafogo, mas ainda comete esse erro de manter o Arthur Cabral, normalmente, como um jogador mais de ponta ou mais saindo da área, quando ele tem que ficar mais dentro da área para receber bola. Tá? Agora, falando brevemente do jogo aqui, quero pedir para você deixar o seu like. Peço desculpa mais uma vez, era para a gente estar tendo a nossa live agora, mas repito, estou com um mal-estar muito forte, eu não tenho a mínima condição de fazer live com vocês hoje. Queria muito, mas estou sem a mínima condição para fazer essa live. Então deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para todo mundo, né? Compartilhem avisando, né? Ó, Leozão dessa vez passou mal, ele não pôde fazer a live, mas pô, tá aqui o vídeo do cara. Dá uma moral lá, tá? E você que está chegando agora no canal, se inscreve, dá essa moral pro canal Memória Alvinegra pra gente continuar crescendo por aqui, rumo a 14 mil inscritos. Bom, Botafogo começou o jogo muito bem, o Bahia não ofereceu, como eu disse, nenhuma resistência o jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo, quando o Botafogo tinha igualdade numérica. O Botafogo conseguiu um belo gol com o Huguinho, que fez um belíssimo primeiro tempo, tá? Ele fez um belíssimo primeiro tempo, realmente. Não estou falando isso só por conta do gol, estou falando isso porque ele realmente fez um belo primeiro tempo. O gol foi só a cereja do bolo. Parabéns ao Huguinho, claro que não era esse o resultado que ele esperava, não era esse o resultado que nós esperávamos. Inclusive, o resultado pintado se mostrava outro completamente oposto, tá? Mas fica aqui os parabéns ao Huguinho. Esse gol dele é a cereja do bolo, por conta de algumas partidas que ele já vem jogando bem, né? E parece ter, estou usando aqui de novo, ter tomado a posição ali no meio de campo. Parece ser um jogador que já conta com a confiança do Franklin Carvalho e de todo o elenco. Belo gol do Huguinho. E o primeiro tempo se desenrolava da melhor maneira. Botafogo com as ações do jogo, Botafogo indo muito bem,
dominando o Bahia errando passes ridículos, o Bahia em dado momento da partida tinha 4 atacantes de frente para o gol para finalizar e eles simplesmente estavam com medo de finalizar. Tá? Aos 6 minutos, o Botafogo faz 1-0 com total merecimento. E aqui vem um ponto em que muita gente vai querer eleger culpados, mas a gente, na verdade, tem que eleger apenas um culpado. Tá? E não estou falando isso como apologia. Estou falando porque ele foi o elemento capital, causador dessa derrota do Botafogo. Tá? Muita gente vai falar do erro bizonho do Ferrarese, muita gente vai falar da tentativa bizonha de domínio do Raul. O Raul ele faz um gestual, um movimento de corpo completamente equivocado, então quando ele faz aquele movimento de corpo a gente já sabia que a tragédia ia acontecer, mas o Ferrarese também toma uma atitude bizonha, porque quando você já tem a opção de recuar para o goleiro, você já olha para o goleiro, você joga olhando para o goleiro e fazendo o gestual, olha para você, atenção, vou recuar. E o Ferrarese simplesmente, como se o Botafogo fosse um time totalmente entrosado, coisa que não é, simplesmente sem olhar para trás, toca pro Raul e acaba fazendo o gol contra. Ferrarese, para mim, ali acabou e fica também o meu ponto positivo nesse caos. Né? A personalidade do Justino e a personalidade do Huguinho, sendo eles os primeiros a levantar o Ferrarese. Porque se a gente perde o Ferrarese ali, o jogo já teria acabado há muito tempo. Tá? Mas o grande causador disso tudo, para mim, é o Neto. O Neto, um cara de 36 anos, a gente vem falando tecnicamente dele há muito tempo aqui no nosso canal. O Neto, com 36 anos, não pode cometer certos erros técnicos, certas execuções equivocadas. Mas aos 36 anos de idade, o Neto não pode ter o destempero que teve. Ele fica mais de 8 segundos com a bola. A regra prevê que mais de 8 segundos, por mais que essa regra não seja aplicada por quase ninguém, mas a regra prevê que 8 segundos é escanteio para o adversário, e aí vem o destempero do Neto. O Neto, sinceramente, precisa ser multado. O Neto não pode ter o destempero que teve ao xingar toda a geração da família do árbitro. Esteja ele errado ou não, você precisa respeitar a hierarquia. E o Neto, aos 36 anos, teve um destempero que nem um garoto de 18 anos, começando a carreira, pode ter. A gente teve dois opostos. A gente teve o Justino e o Huguinho sendo os jogadores que levantaram o Ferrarese. Mas aos 36 anos, o Neto foi o jogador que derrubou o Botafogo. Derrubou todos os companheiros. Que o Neto seja cobrado, que ele seja multado, se assim for de direito, mas eu, sinceramente, se eu fosse alguém de um cargo de diretoria do Botafogo, ainda na Bahia, eu chegaria para o Neto e, Neto, a gente conversa no Rio de Janeiro, mas já entendo uma coisa importante, você está multado. Sobre o seu futuro, a gente conversa depois. Eu acho que esse destempero do Neto, por mais que ele vinha fazendo uma boa partida no primeiro tempo, esse destempero do Neto coloca em xeque qualquer tipo de permanência do jogador como titular do Botafogo, que dirá como jogador do Botafogo. O destempero de hoje, Neto, foi imperdoável. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa por ter mandado só um áudio desse vídeo, mas eu realmente estou passando muito mal. Eu não tenho condição de falar com vocês. Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham entendido as minhas razões de não poder fazer a live com vocês. Mas esse vídeo está feito, está entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.